Olá, ela é bonita, elegante e sincera. Passofundense, a entrevistada de hoje é uma grande personalidade do nosso município. Com 49 anos completos, é psicoterapeuta, psicóloga clínica, terapeuta de família e casal, além de mediadora familiar e especialista em terapia cognitiva comportamental. Extremamente simpática e boa com as palavras, a palestrante tem 3 livros lançados e uma série de fãs. Esposa do Andrei e mãe da Milena, Mirella, Henrique e Lucas. Hoje teremos uma conversa de peso com Cris Manfro. Tudo bom, Cris? Tudo bom, é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? E já começo agradecendo os elogios, né? Porque é muito bom a gente ouvir alguém falar assim da gente, é uma coisa muito boa, né? Cris, o prazer é todo nosso, posso te afirmar isso com toda certeza. Tu é avó, Cris, vó do Mateu. Eu sou vó. Eu sou vó e eu costumo dizer assim que no momento ser avó para mim eu acho que é a minha titulação mais importante, né? Você faz aquele roteiro todo da minha vida profissional, mas eu acho que a gente vai amadurecendo, vai ficando mais velha e realmente vai dando importância e significado para as coisas um pouco diferente, assim, né? Então eu costumo brincar que a minha melhor titulação, a minha maior titulação no momento é ser avó. Eu já me sinto avó até dos netos que eu não tenho ainda, né? Mas eu quero realmente me preparar para recebê-los, assim. Isso né? mudou o que no teu trabalho? Olha, eu acho que essa questão do significado das coisas, né? De não trabalhar por trabalhar, não escrever um livro por escrever, ou não escrever uma coluna como quem escreve uma coisa qualquer. Mas eu acho que a gente acaba, isso também tem a ver com maturidade, né? A gente acaba pensando mais nas coisas, né? E pensando realmente assim, que significado tu vai ter naquilo. Que não a coisa do simplesmente trabalhar por trabalhar, ou a conta bancária, né? E claro que a gente tem uma vida financeiramente estruturada, é importante, isso aí ninguém discute. Mas aquelas coisas que é até meio blasé dizer assim, de ter valor nas pequenas coisas, é verdade. É verdade. A gente começa a apreciar mais, né? Então, coisas que eu percebia antes nas pessoas de mais idade, de dizer, ai, olha que linda essa flor, olha essa formiguinha, tu começa a fazer esse tipo de coisa, né? Mas isso te acompanhou desde sempre, na verdade. Desde, junto com o sotaque, desde lá de Passo Fundo, né? Sim, sem dúvida. Esse sotaque campeiro aqui a gente não perde. Mas você sabe, você disse essa passofundense. Eu realmente tenho no meu coração uma outra situação. Eu me sinto novo-hamburguense. Né? Eu não escondo de ninguém, né, as minhas origens, a minha origem campeira, mas eu não escondo de ninguém a minha paixão por Novo Hamburgo. Né? Isso se reflete na rua, a né? minha cidade, o meu lar, né? Como a gente diz no hino de Novo Hamburgo, né? Quando eu canto o hino de Novo Hamburgo, eu me emociono. Eu me emociono, né? Eu sempre me lembro também da Johnny, né? A personalidade aqui também da cidade, que a gente ia pensando Novo Hamburgo e a gente ficava pertinho uma da outra, se embalando e cantando a música. E realmente para mim Novo Hamburgo, olhar esse painel lindo que vocês têm aqui também de Novo Hamburgo, tem um significado gigante na minha vida, né? Eu acho que o meu amor pela minha família e tudo tem muito a ver com a cidade e vice-versa, né? O carinho que eu recebi aqui, eu lembro até hoje, né? Você perguntava antes para mim nos bastidores sobre as palestras. A primeira palestra que eu dei aqui foi na Igreja da Ascensão, né? Convidada pelo Carlos Wetz e a família dele, que eu tenho um apreço enorme. E eu lembro que quando eu cheguei, tinha uma faixa muito bonita na Igreja da Ascensão, escrito assim, aqui você tem um lugar. É impressionante como as coisas marcam, isso já deve fazer uns 20 anos. E eu vou te dizer que isso eu acho que eu levei muito a sério. Eu sou uma pessoa que leva as coisas muito a sério. Né? Eu tenho um jeito extremamente brincalhão, eu sou toda colorida, toda barulhenta, eu sou uma pessoa barulhenta, mas eu levo as coisas muito a sério. Né? Eu acho que eu levei aquilo a sério. Então, apesar de ter toda a minha origem em Passo Fundo, ter um carinho gigantesco por Passo Fundo, minha família, parte dela vive lá,
Novo Hamburgo é a minha cidade, é o meu lar, né? Então, a paixão que eu tenho por Novo Hamburgo, acho que acaba se refletindo nas coisas que eu faço aqui também. E a gente de Novo Hamburgo te abraçou muito, né? Sim, com certeza. As pessoas te curtem bastante, né? Olha, eu vou te dizer assim isso é uma das coisas que não tem nem como valorar. Porque é tão grande, tu não tem como dar uma imensidão de alguém que você não conhece. Às vezes chegar sorrindo, chegar para você e te abraçar emocionada e dizer: que bom te conhecer, porque tu faz parte da minha vida, tu toda segunda-feira está dentro da minha casa. Essa acolhida é algo sem explicação, sem explicação. Segunda-feira, porque é o dia que sai a tua coluna no Jornal NH, né? Exato, viver. E alguém te liga para te xingar também? Muito, muito. Isso é um dado interessante na vida, né? Porque tu provoca paixões de todos os lados, né? Claro, sem dúvida. Com muita coisa, né? Sem dúvida. Você veja assim, ó. Eu costumo dizer, o nosso cérebro, por si só, ele tem uma tendência a olhar a parte negativa das coisas. Isso é assim em casamento, isso é assim com filhos, né? A tendência é a gente pegar a parte negativa. A parte negativa sempre tem um peso maior, né? O mesmo acontece quando eu escrevo, por exemplo. Eu posso ser amada 2, 3 anos. Eu escrevo uma coisa que de alguma maneira conectou algo numa pessoa que desagradou. Na mesma hora, eu vou para a lata do lixo. Esse eu vou para a lata do lixo foi uma frase que uma vez um leitor me escreveu. Eu amava você, eu adorava você, mas nesse instante tu foi para a lata do lixo. Né? Mas eu tenho certeza que isso durou só até outra segunda. Não sei, não sei. Mas uma coisa que também a gente aprende com o tempo é que tu não agrada todo mundo, né? Essa unanimidade não existe. Eu não gosto dela, né? O poeta já disse que a unanimidade é burra, né? Mas eu não gosto dela por um outro motivo, né? Porque quando alguém, tem as pessoas que me criticam, mas me criticam de uma forma generosa também. Olha, Cris, eu acho que nisso tu errou, nisso eu não concordo, naquele outro, e me faz pensar também. Tu entende? Eu aprendo muito também com a crítica, mas com aquela crítica que vem de forma agressiva, porque de alguma maneira a pessoa se sentiu ameaçada, né? E eu já fiz isso, né? Uma vez uma pessoa me escreveu um artigo falando uma coisa que não gostou e eu fiquei muito braba pela forma que a pessoa falou, que depois eu lendo melhor, nem era uma forma tão feia assim. E eu fiz uma coisa muito feia, muito feia. Acho que me pegou num dia ruim, né? Eu também tenho dias ruins, tu ainda me perguntou antes, parece que tu nunca tem dias ruins, eu tenho dias ruins, né? E eu fui extremamente desrespeitosa com ela. E, obviamente, ela me respondeu da forma desrespeitosa maior possível e eu pensei, o que eu fiz, né? O que eu fiz? Eu fiz uma baita de uma bobagem. E escrevi de volta pedindo desculpas e dizendo que eu acho que eu tinha sido inadequada. Ela não respondeu de volta, eu espero que ela tenha aceitado, mas também se não aceitou, também vou respeitar, né? Então, essa coisa de escrever, ela é muito interessante, porque realmente ela mexe com o universo das pessoas. O meu terceiro livro eu escrevi Escrito para Você. Por que era escrito para você? A dinâmica dos relacionamentos, né? Mas por que eu pus escrito para você? Porque as pessoas me encontram e dizem, Cris, tu escreveu hoje para mim. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que se tem uma coisa que faz a gente ser igual, são as nossas dores, são os nossos amores, são as nossas encrencas, são as nossas vivências. Essas coisas que você vai ver não dependem de conta bancária, não dependem de posição social, não depende de cultura, é emoção. É universal. Né? É universal, né? Então, se tu for pensar na matemática da vida, que um dia a gente está feliz, lá pelas tantas a gente tem um drama. Onde tem um drama sempre tem vilões, sempre tem pessoas também que ajudam, né? E quando tem alguém que ajuda, não adianta, tu tem que lutar igual. E aí tu tem um final feliz. Se tu for ver essa matemática, ela é igual para todos nós. Te emociona ser essa pessoa que ajuda? Eu vou te dizer que eu nem saberia, eu acho que ser diferente. Eu me emociono muitas vezes, sim. Eu me emociono com o resultado. Tu entende?
assim, eu já estou num nível que eu também não me constranjo e tampouco perco o meu papel de terapeuta por me emocionar com o paciente. Por exemplo, quando um paciente comenta comigo da perda de um filho, né? Eu já chorei com um paciente com perda de filho, sabe? Foi tão impactante para mim que não teve como. E nem por isso eu deixei de estar no meu papel de terapeuta, né? Mas a conexão se dá, às vezes, tão intensa que tem. E a emoção, por exemplo, de ver um paciente casando, né? Um paciente se formando, um paciente que estava com uma dificuldade profissional, de repente tendo sucesso, isso não tem como não se emocionar, né? E da forma com que eu trabalho, com quem eu trabalho, né? Eu até brinco com os meus pacientes que eles têm a ideia que eles me escolheram, mas na verdade eu já estou numa fase que eu escolho muito com quem trabalhar, né? Então não tem como não formar também um vínculo de carinho, né? Um vínculo afetivo, digamos assim, né? Quando eu era pequena, meu pai me levava a corridas de cavalo. E na época ele usava uma palavra que tu veja, ele nem imaginava na época que eu ia ser. E ele dizia para mim, minha filha, você tem que ter olho clínico. Para quê? Para ver que um cavalo chega às vezes como um pangaré. Mas tu tem que saber e olhar para ele que aquele pangaré não é um pangaré. Ele está precisando de cuidado, de treinamento. Que se tu fizer isso direito, ele vai ser o que as pessoas costumam chamar de zebra. Né? Ele vai ganhar e tu vai ganhar com ele. Né? Com todo respeito aos meus pacientes, Deus o livre, mas é mais ou menos assim. Eu trabalho com puro sangue, eu trabalho com pessoas muito especiais. E aí fica fácil. Entendeu? É difícil, mas fica fácil. Porque você tem aquilo para trabalhar. Mas será que isso não é uma forma de enxergar em cada ser humano um universo fantástico? Tu sabes que essa pergunta uma vez um colega me fez e disse, Cris, contigo não dá para falar porque todos os teus pacientes são lindos, todos os teus pacientes são maravilhosos, todos os teus pacientes... E eu fiquei pensando, digo, você sabe que você tem razão? Sabe que você é impressionante, eu não tinha me dado conta disso. Ele disse, não, Cris, larguei você de mão. Ele disse, larguei você de mão. Né? Mas claro que cada pessoa na sua etapa de vida... cada pessoa do seu jeito, né? Mas eu acho que eu trabalho mesmo com pessoas especiais, eu não sei, talvez seja a minha visão, mas eu acho que realmente assim eu sou afortunada, né? Tu hoje é especialista em EMDR. Sim. Que são os traumas, né? Especialista em qualquer tipo de trauma. Sim, na verdade é uma formação que a gente faz, né? O EMDR surgiu nos Estados Unidos, essa formação eu acabei fazendo. E ela é, digamos, mais do que uma técnica, né? Hoje já é todo um embasamento de trabalho com questões de trauma. A gente, quando pensa em trauma, a gente imagina, assim, guerra, terremoto, grandes catástrofes. Mas os traumas light, ditos light da vida da gente, por exemplo, como uma vida, por exemplo, sendo invalidado por um pai, por exemplo. Isso se torna, muitas vezes, um trauma. E então esses traumas light às vezes em quando fazem tanto estrago, tanto quanto os que a gente vê em filme, em grandes catástrofes, né? E é um trabalho que tem trazido um resultado muito bom, né? Eu realmente tenho assim, não só com os protocolos obrigatórios para você ter a formação, eu tenho trabalhado muito com essas questões, inclusive com outros colegas que me chamam fazer especificamente algumas sessões em EMDR para que depois sigam trabalhando, né? E onde você dá a oportunidade para o teu cérebro, para a pessoa, de fazer dar um ressignificado para as coisas que você viveu, né? Uma reprogramação. E não seria uma reprogramação, você não reprograma, mas o próprio cérebro, e é impressionante como... Eu sempre digo, se tu quer ver um terapeuta obsoleto, é fazer um MDR, porque o próprio cérebro da pessoa se encarrega de ressignificar certas coisas, né? Então, para mim, tem sido uma ferramenta muito útil. E isso né? É especialmente importante nesses dias em que a gente vive uma sociedade urbana
tão agitada. E com sequestros, e com assaltos, e exposto a uma infinidade de coisas estressantes, sim, sem dúvida, sem dúvida. Para mim tem sido uma grande ferramenta, né? Apesar de que eu na minha idade, já tenho mais de 25 anos de profissão, né? Eu acabo me dizendo assim, ó, eu hoje me utilizo de todas as técnicas. Para mim não existe um jeito de fazer as coisas, existe o jeito de cada um. Claro que tu tem que ter, principalmente quando você começa, uma técnica mais ou menos específica, que te dê um norte, que te dê uma orientação. Mas quando tu fica assim, na fase que eu já tô, eu costumo brincar que a gente vira meio que pacientando. Então, quando alguém me pergunta assim, que linha tu segue? Eu sempre me lembro de uma pessoa muito especial chamada Juan Carlos Kuznetsov, que quando eu fiz essa pergunta para ele há mais de 25 anos atrás, eu era curiosa de saber que linha ele seguia, era psicanalista, era humanista, era cognitivo, o que era? Ele me respondeu assim, linha? Quem tem linha é trem-cris. E deu muita risada, e eu toda encabulada, disse, não, estou falando sério. E ele que usou esse termo, ele disse, eu sou pacientano. Eu pensei, ai meu Deus, eu conhecia os freudianos, lacanianos, eu não sabia o que era pacientano. E ele disse para mim, sabe como é que é? E eu disse para ele, não, toda envergonhada. Ele disse, nem eu, inventei agora, mas eu sou uma mistura de tudo um pouco a essa altura, ele disse. Eu acho que hoje eu sou uma mistura mais ou menos de um pouco de tudo. Alguns colegas, alguns terapeutas acham que isso não é possível, que hoje se você segue um jeito, você segue um outro jeito, né? Eu sigo o meu jeito e está dando certo e as pessoas são beneficiadas e o que interessa para mim não é o que eu faço tanto, mas que resultado isso tem para as pessoas, né? Então eu canso às vezes de me programar para fazer uma coisa e chega no momento eu vejo que aquilo não é adequado, que aquilo não vai trazer um maior rendimento para a pessoa, eu mudo na hora. Isso acontece, né, em palestras também? Já chegou Muito. Numa plateia e disse, não posso por esse lado? Várias vezes. Então, eu já cheguei em palestra e troquei totalmente a palestra. Eu fui fazer uma e fiz outra. Algumas vezes... Isso é feeling, é ocasião, é o que está se apresentando. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu fui fazer um trabalho para a Emater. E eu pensei que era um trabalho para técnicos da Emater, assim. Bom, quando eu cheguei para fazer a palestra, era num lugar ecológico, ligado a pessoas que lidavam com a ecologia como um novo projeto dentro da Emater e tal, não sei o quê. E eu tinha um discurso muito intelectivo. Eu cheguei lá e disse, olha, eu vim fazer isso, eu trabalhar isso, o título que eu dei foi esse, eu acabo de mudar de ideia e nós vamos trabalhar com isso, e foi maravilhoso, né? Isso também é importante, não é tu que é importante. Tu, o terapeuta, tu, o palestrante, tu, o profissional, tu não é importante ali, tu é uma ferramenta daquelas pessoas. Então, se aquelas pessoas estão pedindo uma outra coisa, você dá para elas o que elas estão querendo, né? Eu preciso saber como é que a Cris Manfro, que realiza dezenas de palestras por mês, que está escrevendo o seu quarto livro, que é apaixonada pela família, que é apaixonada por viajar, organiza tudo isso. Mas a gente vai falar logo depois do nosso intervalo sobre isso. Ok. E um pouco mais de Cris Manfro. A gente volta em seguida para uma conversa de peso com a nossa queridona Cris.